Graças e paz, tudo bem com você? Ou com vocês? A gente está vivendo um momento onde a gente não pode estar aí junto, abraçado, enxugando as lágrimas uns dos outros. E na realidade eu não vejo nem que é um momento de lágrimas. O momento de lágrimas é um momento de desesperança, é um momento onde perdeu-se a fé, perdeu-se a esperança, perdeu-se a alegria. E eu não creio que a gente está vivendo num momento onde se perdeu a esperança. Eu não creio que a gente esteja vivendo num momento onde se perdeu a alegria, onde é o fim de todas as coisas. O que pode ser um fim para a sua vida, pode ter certeza que é o começo, na realidade. Muitos de nós, a gente só tem um começo da nossa vida quando a gente chega no fim de alguma coisa, né? E eu entendo que você pode estar vivendo um momento que é de desesperança, é de término de alguma coisa, e creia que pode ser o começo. Eu não estou dizendo para você nem que é ou que não é, eu estou dizendo que pode ser, sabe? Mas é preciso você crer, é preciso você ter fé e a fé, você precisa entender o que é fé para ter fé. Né? Não adianta você falar e pensar, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé nisso. Cara, você precisa entender primeiro o que é ter fé. Fé, segundo a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. O que isso quer dizer? Que você não precisa ver para crer. Você não precisa estar diante do milagre para você crer. Basta você crer que o milagre acontece. Se você tiver um pouco de paciência, eu quero compartilhar uma palavra com você. Por que eu digo paciência? Eu quero ler um livro da Bíblia chamado João. É um livro, é o Evangelho segundo, é o Evangelho de Cristo segundo escreveu João. Tá no capítulo 11. Eu digo um pouco de paciência porque tem 40 versículos. Mas se você prestar bastante atenção, você vai ver a maravilha que aconteceu nesse capítulo. Ele fala sobre a morte de Lázaro. João capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Você já começa a mentalizar, a partir daí, a história que pode acontecer na sua vida. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, enquanto ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia e não tropeça, pois vê luz. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiram, dizendo-lhe: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono.
Então lhe disseram claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. O versículo 40 de João, capítulo 11, disse assim: Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem ele ir. Essa passagem, ela fala sobre tantas coisas na nossa vida. Ela fala sobre tantos momentos em nossa vida. Ela fala que muitas vezes a gente espera que as coisas aos nossos olhos aconteçam de pior para que a gente possa recorrer ao Senhor Jesus. Vocês leram comigo, vocês compartilharam comigo aqui, que no início do capítulo 11, Marta e Maria avisam a Jesus que o seu irmão estava doente. Ele não havia morrido, ele estava doente. E a palavra de Jesus, ao ouvir, ao saber que as suas irmãs, as irmãs do seu amigo, pediram para avisá-lo que ele estava doente, as palavras de Jesus foram essas: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Mas eu quero crer que elas não acreditaram, que elas continuaram fazendo aquilo que o seu coração mandava, fazendo aquilo que os seus olhos enxergavam, né? A tristeza ao ver um irmão doente, ao ver um parente doente. A reação dessas pessoas não foi ouvir Cristo. A reação dessas pessoas foi olhar a condição do doente, foi olhar a condição da pessoa, foi olhar o cenário e não ouvir a voz de Cristo. Porque Cristo disse, essa doença não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas elas continuaram olhando para a doença, elas continuaram olhando para a dificuldade, elas continuaram olhando para o cenário e não ouviram a voz. E ao olharem o cenário se mostra que a tendência era a morte. O cenário mostra que a coisa natural era a morte e a coisa sobrenatural era a voz que elas ouviram de Cristo. Tem um momento nessa passagem que Jesus decide voltar para lá, para Jerusalém, para a Judéia. E nesse lugar, Jesus já tinha sido até apedrejado. Nesse lugar, Jesus havia sido rejeitado. Nesse lugar, Jesus havia sido escorraçado de lá. Então, muitas vezes, a gente blasfema, muitas vezes a gente ignora as palavras de Cristo e a gente até expulsa Cristo da nossa casa. A gente expulsa Cristo da nossa vida, porque a gente está olhando tanto para o cenário, a gente está olhando tanto para as dificuldades que a gente muitas vezes pensa assim, Cristo não tem o que fazer aqui. Eu rejeito, eu não quero saber dele. Mas mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra a vontade daqueles que o apedrejaram, mesmo contra a vontade daqueles que escorraçaram ele de lá, os discípulos lembraram ele, disseram para ele assim, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vai voltar para lá? Sabe, você pode estar rejeitando Cristo, você pode estar rejeitando a palavra, mas ele vai voltar para sua casa. Ele vai voltar para o meio de vocês. Ele vai voltar para a sua família. Ele vai voltar para um lugar de onde ele nunca devia ter saído e de fato ele nunca saiu. Os olhos dele sempre estavam contemplando a tua casa, a tua família, as condições, o mesmo cenário que você olha, ele olhava. A mesma dificuldade que você olhava e enfrentava, ele contemplava ao longe, ele sempre te sustentou. Então, quando Jesus se aproxima da casa, se aproxima da condição, do cenário, as pessoas que estavam lá disseram para ele assim, agora não adianta mais. Agora o cenário já é outro, mudou o cenário, agora Lázaro morreu. Então Maria sai correndo da casa para encontrar com Jesus, e aí as pessoas pensam que ela vai até o sepulcro para chorar, mas não, ela vai aos pés de Jesus. Ela vai até aquele que tem a solução para os seus problemas, aquele que tem a palavra, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, há ali o sobrenatural, né? O cenário é de morte, o cenário é de choro, o cenário é de tristeza, o cenário é de desesperança, o cenário é de fim de linha, acabou. Acabou as esperanças, acabou a motivação, acabou a alegria, é só choro. Lázaro já havia morrido 4 dias, então não tinha mais o que ser feito. E para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é a fonte de inesgotável de poder, de amor e de vida. No verso 40 ele disse assim, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? O que falta então? Falta você crer. Falta você enxergar aquilo que ninguém enxerga. Falta você ver aquilo que ninguém vê. Falta você falar aquilo que ninguém fala. O que todo mundo enxerga? O que todo mundo fala? O que todo mundo vê? Vê um fim de linha. Todo mundo enxerga a morte, todo mundo enxerga a desesperança, todo mundo enxerga a dor.
Então está na hora de você enxergar o que ninguém enxerga. E você só vai conseguir enxergar isso através dos olhos do Senhor Jesus. Onde as pessoas veem morte, você vê vida. Onde as pessoas veem desesperança, você vê esperança. Onde as pessoas veem o fim, você vê um recomeço. Recomeço para a tua família, recomeço para o teu lar, um recomeço de amor, um recomeço, sabe, de certeza, não de dúvida. A fé, ela não pode ter dúvida. Não, eu tenho fé, mas não existe o mais após a fé. Não existe mas talvez, não existe o talvez, não existe o plano B. Quando você tem fé, meu irmão, minha irmã, não existe um plano B, não existe um talvez, não existe um será. A fé, ela te dá certeza, ainda que você não enxergue. Se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Tá? Você pode estar vivendo um momento de desesperança, você pode estar vivendo um momento de André, mas é impossível. Meu irmão, minha irmã, se é impossível, é o cenário perfeito para Deus agir. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus que para que o milagre aconteça, todas as possibilidades foram esgotadas, os recursos foram esgotados, a tua voz, a minha voz se esgotou. Então Deus entra com providência. Então Deus entra com cura. Então Deus entra com libertação. Então Deus entra com amor onde existe ódio. Deus entra com união onde não existe união. Deus entra com o perdão onde para muita gente não existe perdão. Deus, Ele quer fazer morada na tua vida. Deus quer fazer morada na tua casa, na tua família. Creia, creia, tão somente creia que Deus tem possibilidades para aquilo que é impossível. Deus tem um caminho, Deus tem um destino, Deus tem uma esperança viva nele, para que aquilo que possa ter morrido na tua vida possa ressuscitar. Sabe, pode ressuscitar esperança em você, pode ressuscitar amor em você, pode ressuscitar confiança em você, pode ressuscitar tudo aquilo que estava morto em você, pode ressuscitar amor em você, pode ressuscitar aquilo que você achava que não tinha mais jeito. É difícil, é complicado, tudo isso para Deus não é nada. O que é impossível para Deus fazer na sua vida? O que é impossível para Deus fazer naqueles a quem você ama, a quem você deposita confiança, esperança? Eleva o teu pensamento ao Senhor. Clama a Ele. Você, com a força do seu braço, você não pode fazer mais nada. Com a sua sabedoria, você não pode fazer mais nada. Com a sua cultura, você não pode fazer mais nada. Talvez os médicos já não possam fazer mais nada. Talvez a medicina não possa fazer mais nada. Mas existe um que pode fazer e realizar todas as coisas, todos os prodígios, todos os milagres, todas as coisas que são impossíveis aos homens. É possível a Deus. E tudo é possível àquele que crê. Creia. Não perca as suas esperanças. Porque a esperança não morre. Nunca morre. Porque a esperança é o Senhor Jesus e Ele está vivo no meio de nós. Creia, então somente creia. Amém? Tenha um bom dia.